Nesse vídeo vou te mostrar como é possível construir uma carreira de sucesso com mais autoridade, liberdade e ganhos por meio do seu conhecimento e vivendo do seu propósito, quando você foi ali, cursar o curso de medicina, transformando aquilo que você já tem, já faz na prática em um produto educacional sólido, seja ele uma mentoria, um curso ou uma imersão. E eu falo isso porque muitos médicos já têm conhecimento suficiente, para ensinar outros profissionais. E o que falta não é saber, mas é clareza de como começar. Muitos querem ensinar, querem alcançar mais pessoas por meio daquele propósito que inspirou, a fazer o curso de medicina, querem deixar um legado, querem ter mais tempo, mais impactos, mas ficam presos na rotina, porque não sabem como dar o primeiro passo. E a boa notícia é que existe um caminho simples, leve e totalmente possível, onde você transforma a sua experiência em algo que cresce com você e continua funcionando mesmo quando você está ali no consultório, está em família, está descansando ou está ali mesmo no plantão. E isso que eu vou te mostrar agora. Como usar o que você já sabe para construir algo maior, mais rentável e muito mais alinhado com o que você é. Mas antes de te mostrar como funciona, é muito importante a gente ter alinhado, afinal é um conteúdo bem denso e bem completo de como você começar nessa carreira. Eu vou simplificar para quem que é esse vídeo, para quem que não é, justamente para você não perder o seu tempo. Então, para quem que não é essa aula? Não é para você que já está acomodado, já está tranquilo com a sua rotina de plantões, mesmo que seja muito extenso. Para você, que quer um caminho fácil ali, que uma fórmula mágica onde você vai se tornar rico da noite para o dia, isso não é para você. E também não é para você, que eu já cumpri meu propósito, estou de boa, já estou aposentando. Não é para você que eu quero só fazer mais um do mesmo. Não é para você. Não é para você que está satisfeito com a sua renda, não é para você que já está tranquilo com o que você faz atualmente, pois aqui não tem uma fórmula mágica. É um caminho simples? Sim. Mas agora, se você já entendeu, você que é médico, e que é realmente um caminho sólido para você poder crescer e você, assim, não, quero levar meu propósito de transformar a vida das pessoas por meio da saúde para mais pessoas e que já entendeu que a educação é um caminho viável, que você pode impactar milhares de pessoas, isso daqui é para você. Se você quer ganhar melhor, ter escala, que ou seja, mesmo que você não depender do seu tempo para ganhar dinheiro, isso daqui também é para você. E se você já viu que através de cursos, mentorias, imersões, dá para você ter uma vida melhor, isso daqui também é para você, E fique até o final, que eu vou te mostrar realmente como que é o passo a passo inicial. E por que que isso daqui dá certo e vai funcionar? Justamente comparando aqui o mercado. Nos próximos anos, a gente vai ter cerca de 750 mil médicos, isso segundo a demografia médica brasileira. E acompanhando esse ritmo acelerado, em contrapartida, a gente tem que, o mercado digital, o mercado de cursos, mentorias, imersões, ele vai dobrar de tamanho. Isso segundo a Brasil Digital Marketing, Media Marketing. Então, o setor de educação, ele cresce aceleradamente, assim como o mercado médico. Mas, em contrapartida, enquanto o mercado médico faz com que a carreira se desvalorize, o mercado digital faz com que você aumente os seus ganhos. E aí, apesar desse crescimento gigantesco, a quantidade de médicos que ensinam, ele não é compatível com o que se precisa. E para vocês terem uma noção, eu trago aqui uma outra pesquisa. Do tamanho desse espaço e do tanto que tem, de demanda nessa área. E o quanto que falta profissional, médicos para ensinar, seja pessoas comuns ali, com dicas de como melhorar a saúde, quanto para outros profissionais. E aí trazendo a perspectiva de outros profissionais para você ter noção do quanto que precisa. A cada minuto, 6 pacientes são vítimas de falhas evitáveis ali na assistência médica. Isso é um número, do Anuário de Segurança Assistencial e ele está extremamente alinhado com a OMS. Ou seja, isso não significa que é culpa do médico, mas significa que falta ali uma formação continuada, falta uma formação prática, falta realmente uma orientação, uma atualização técnica para que
esse número diminua. Ou seja, a gente está falando de milhões de pessoas que sofrem negligências médicas e que poderiam ser evitado por meio do seu conhecimento. Por mais que você ache que tem pouco conhecimento ou não sabe ainda por onde começar, que é algo muito básico, eu sei assim um pouco de prescrição, mas isso já ajuda e vai ajudar milhares de pessoas. Você vai impactar milhares de vidas através desse conhecimento que você tem, por mais que você ache que não tem um conhecimento amplo, que você não é um doutor, né, não tem um doutorado e assim por diante. E antes de entrar em como você vai construir, vai pegar e alinhar o seu conhecimento para construir um produto educacional, gostaria de contar um pouco da minha história. Você entender realmente como é que eu cheguei numa metodologia, como é que eu cheguei nesse conhecimento que vai te ajudar. E por que hoje eu decidi, na minha vida, ajudar outros médicos a construírem cursos, mentorias e imersões que geram impacto real. Eu sempre soube, né, que eu gostaria de empreender, desde muito novo. Eu passei por várias faculdades, vários testes, vários caminhos, né, mas carregava aquela inquietação interna de que, sabe, quando você nasce para algo, você quer criar algo e assim por diante, mas eu não sabia exatamente o que era. Meu pai, ele era empresário, minha mãe professora, e curiosamente eu cresci dizendo que jamais seria professor. E a vida, ela tem dessas ironias, né? Eu falava que não seria algo e hoje eu sou professor e me sinto muito realizado. E quando eu entrei nesse mercado digital, lá em 2019, eu ainda não imaginava o rumo que as coisas, né, tomariam. Eu comecei fazendo tráfego para uma startup, estudando sozinho, testando estratégias, entrando no mercado de afiliado, vários mercados dentro do digital, né? Muitas vezes quebrando a cara, testando novos modelos, que prometiam muita coisa e entregavam muito pouco, né? Era só mesmo o superficial. Até que um dia surgiu a oportunidade de trabalhar no lançamento do Pedro Miranda, como vocês veem aqui no slide. Era o La Casa da Aprovação, né? E ali eu entrei como braço direito do estrategista e responsável pela parte de anúncios do lançamento, o tráfego pago. E ali eu tive meu primeiro contato real com o universo dos médicos. E foi ali que tudo começou de fato, né? Aquele sentimento e aquele paixão por unir saúde e educação. Depois disso, eu recebi um convite muito bacana de estruturar a Liberdade Médica. Ali já tinha 6 meses de atuação, mas não tinha um produto, tinha apenas um videomaker, não tinha uma equipe estruturada, não tinha, às vezes faltava um pouco de clareza, mas tinha algo que para mim vale mais do que tudo. A vontade de dar certo, de levar a sua missão a diversas pessoas. E ali que tudo mudou para mim, né? Eu percebi que o médico ele tem muito conhecimento e que esse conhecimento pode ajudar outras pessoas, seja público geral ou outros médicos, mas muitas vezes ele tem tempo de menos. E por isso que precisa de ter algo estruturado, não uma fórmula mágica, mas um caminho. E na liberdade médica, eu ajudei a desenvolver a metodologia, construir equipe, organizar os processos. E mesmo diante de momentos de altos e baixos, né, que estou mostrando um pouco de como é que foi ali, de quando eu entrei até quando eu saí, né, quando eu saí, nós conseguimos chegar no faturamento de R$ 200 mil mês. E é claro, isso não é da noite para o dia, mas foi ali que realmente fez sentido todo o meu propósito de unir educação e saúde. Ajudar médicos a transformarem o conhecimento em impacto real dentro da área da saúde, ajudar médicos a sair da rotina e serem muito mais recompensados pelo que eles trabalham, pelo que eles entregam para a sociedade, estruturar realmente uma metodologia onde você vai ter mais autoridade, vai deixar um legado, você vai ter mais tempo, né? E tudo isso através da educação. E por que que isso importa tanto para mim? Porque eu acredito de verdade que um país ele só cresce quando a gente tem investimento em capital humano. E para mim isso se traduz em educação e saúde, que é algo que realmente o nosso país precisa e muito, como eu já mostrei anteriormente. E que um médico que ensina, ele não transforma só uma vida, mas ele transforma muitas vidas. Ou seja, ele ensina um médico que transforma a vida de outras pessoas e isso vira uma corrente que ajuda milhares de pessoas. E hoje, depois de anos de acertos e erros, né, aprendizados, milhares de horas dentro desse mercado, eu realmente desenvolvi uma metodologia, um formato para você transformar o que você sabe em um curso, em uma metodologia, em uma mentoria que seja uma imersão. E é exatamente nisso que eu vou entrar agora. Então, só mostrando aqui um pouco mais do faturamento e assim por diante, né? Eu acho que é muito importante a gente alinhar que
isso tudo que foi construído, ele não foi no primeiro mês. Então, como eu mencionei, foi mais de um ano. Nessa metodologia mesmo que a gente chegou a faturar 200 mil por mês, foram cerca de... A gente estava ali depois de 6 meses, e aí depois foi um ano para a gente realmente alcançar esses números. Então, leva um tempo para isso, né? Tem até mesmo que a foto do Muse, e uma frase que tem que pedalar muito para chegar e ter resultado. E Victor, o que precisa ter de conhecimento? Como eu já mencionei várias vezes, esse conhecimento que você já tem, essa prática, o que você tem ali no dia a dia de segurança, já é suficiente para você começar nesse mercado. E o que normalmente é feito nesse mercado? E que eu falo para vocês, não façam, que é justamente isso. A maioria que entra nesse mercado, ele olha para o colega e fala assim, meu colega está fazendo isso e está dando certo, vou fazer também porque está ganhando dinheiro. Bom, isso daqui é uma das maiores furadas que você vai entrar. Por quê? Porque o seu colega, ele tem um conhecimento dele, ele tem um propósito de vida dele e assim por diante. O que funciona para ele não significa que vai funcionar para você, porque você vai ter a sua maneira de produzir conteúdo, você vai ter realmente aquilo que brilha os seus olhos. Inclusive, dentro do curso, dentro das mentorias que eu faço, eu abro, né, mostro, faço uma anamnese ali realmente da história daquele médico para entender o que motiva ele a continuar cada dia. E uma das coisas fundamentais é você, né, nesse mercado, entregar valor. Valor é fundamental. Até coloquei aqui uma frase do Albert Einstein, onde ele fala: não tente se tornar uma pessoa de sucesso, prefira tentar se tornar uma pessoa de valor. O nome da minha empresa é Doutores de Valor e não é por acaso. É porque realmente isso transforma, né, a sua carreira. Quando você enxerga valor e você sabe onde é que você quer entregar valor para as pessoas ali dentro da saúde mesmo. Tem pessoas que se encontram dentro da urgência, tem pessoas que se encontram dentro de uma especialidade, como dermatologia, nutrologia, ou dentro da cirurgia. Então, entender aonde você quer entregar valor para as pessoas é um dos primeiros pilares. E dentro do curso, né, do Médico Expert, eu separei alguns pontos importantes justamente para você começar. Afinal, não dá para eu, dentro dessa aula, passar tudo, né, para você, mas aqui os principais pilares. Mas como se tornar uma pessoa de valor, né, antes mesmo de adentrar nos 3 principais pilares para você começar? É entregando o que você sabe. Nada mais, nada além disso. Entregue o que você sabe. Seja um pouco, mesmo que você saiba pouco ali, você acabou de sair da faculdade, aquele pouquinho já vai ser um baita diferencial. E sempre tendo humildade para aprender. Isso é algo essencial para todos que quererem crescer. Afinal, até o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, né, ele senta na cadeirinha e aprende cada dia mais, né, tem a humildade para aprender. E então, como eu mencionei, vou entrar agora aqui nos 3 pilares que eu separei dentro da minha metodologia completa, que envolve a anamnese do expert, diagnóstico do produto e o tratamento de escala. Então, separei 3 aqui, pilares que são essenciais para já te dar esse pontapé inicial e você sair daqui já com algo em mente, como construir o seu produto educacional, seja ele curso, mentoria, imersão. E então, eu vou falar do método, que é essencial, de como você faz essa produção, o que você tem que pensar nela, né? E a parte de comercialização. E o método? O método, eu chamo ele de coluna vertebral. E você jamais pode negligenciar ele. Tudo aquilo que eu falei sobre valor é aqui que você vai colocar, é aqui que você vai estruturar e o que você tem de base, a sua prática, é no método. Para que você, né, defina isso, o que é extremamente importante? Qual que são algumas perguntas chaves que geralmente eu faço? Tem outros? Tem, mas algumas que são algumas perguntas chaves para você já dar o pontapé inicial e começar a maturar essa ideia na sua cabeça. O que você domina muito bem? Essa é uma das primeiras perguntas. O que você domina muito bem? E para você, às vezes, saber o que você domina muito bem, porque a gente, às vezes, não tem essa percepção, essa autorreflexão do que me chama atenção, o que eu sei muito, né? Dá para você se fazer uma pergunta e olhar ali nos seus grupos de WhatsApp, e geralmente quando a gente se forma, né, sempre tem um grupo de tira dúvidas que colegas ficam mandando. Então, quais que são aquelas dúvidas que meus amigos me perguntam, né? Eles estão ali no plantão, estão ali na residência, o que eles sempre me perguntam? Quais são as dúvidas que eles tiram comigo? E
Então, esse é um pontapé muito importante, porque muitas vezes a gente não sabe no que a gente realmente é bom ou em qual área a gente vai atuar dentro desse mercado, e querendo ou não, os nossos colegas já nos fazem de professor. E refletir sobre isso é um excelente norte. Outra questão muito interessante é quais obstáculos você já superou. Às vezes, eh, Deus coloca obstáculos na nossa vida e a gente supera eles justamente para que a gente ajude outras pessoas naqueles mesmos obstáculos. Então, às vezes, você já passou por algo que foi assim, nossa, isso me impactou muito e eu tive um grande aprendizado. Às vezes é por aí que você tem que começar. Tem um grande amigo meu, que ele é da área de paliativo, e que ele decidiu por essa área, né? Se encontrou nessa área por conta de momentos que ele vivenciou na perca de familiares e assim por diante, por vivenciar isso continuamente dentro da UTI. Então ele, né, ao passar e ao analisar a vida dele, falou assim, olha, isso é algo que faz sentido para mim. E um, um ponto final aqui, uma pergunta final para você é do que você ama falar sobre. O que você gosta, mesmo que seja numa cadeira de bar e assim por diante, o que você gosta de falar sobre, o que você conversaria no momento, vamos dizer assim, de descanso, onde outras pessoas falaram assim, ah, eu não quero falar de trabalho. O que você gostaria de falar sobre? O que você ama falar sobre? Isso é algo muito importante. E por último, né, o que você às vezes discorda do mercado, o que você vê as pessoas fazendo e você discorda daquilo. Então, por mais que pareça, né, contraditório, é algo que pode te servir como uma inspiração para você começar nesse mercado. E antes de terminar isso tudo, é muito importante, pois muitas vezes a gente pode ir para outras áreas, a gente pode seguir por outros caminhos, ou às vezes a gente pode até mesmo abandonar aquela carreira que a gente está seguindo, porque a gente tem uma estrutura familiar ou tem um patrimônio que nos permite isso. Mas se a gente continua, é porque realmente tem um propósito. E antes de passar para a próxima, de elaborar uma sequência lógica, é uma história bem interessante da liberdade médica. A liberdade médica, ela surgiu, se você não sabe, com uma insatisfação do Ian. Então ele passou por foi dar um plantão, foi um dos primeiros plantões que ele deu e foi no interior e os colegas falaram assim, ah, vai lá, é tranquilo. E quando chegou lá foi, como se diz, foi um perrengue, foi um dos piores plantões, né, que ele já teve. Ele formou numa boa faculdade e mesmo assim ele não conseguiu, entre aspas, né, dominar o plantão. E aí, a partir daquilo dali, a insatisfação que teve, né, ele criou-se a liberdade médica para ajudar outros médicos a nunca mais passar pelo que ele passou. Então, isso pode ser um start, né, para você. Então, a parar, analisar, para que você construa a sua metodologia e ela seja muito assertiva. E para que você elabore, né, essa metodologia, depois que você identificou qual área de atuação, seja, eu quero na urgência, eu quero ensinar intubação. Na época da pandemia isso foi muito comum. Ensinar intubação. É importante, dentro dessa metodologia, né, dentro do que você vai construir de educação, dentro de um curso e assim por diante, você tem uma sequência lógica. Então, como eu mencionei, pense numa coluna vertebral, tá? Você pode pegar e fazer ou um mapa mental mesmo, faça um mapa mental às vezes. Ó, eu acho que a melhor maneira das pessoas aprenderem, como eu aprendo, por exemplo, primeiro passo, entender isso. Segundo passo, isso daqui. Terceiro passo, isso. Depois você divide ele em pilares, como eu fiz com o meu. Então, o meu tem 3 pilares, que é anamnese, depois diagnóstico e tratamento. E eles vão, né, abrindo em aulas e assim por diante, para que você tenha uma máxima absorção e você saia transformado. Então, elaborar uma sequência lógica ela é fundamental. E, posteriormente a isso, definir uma proposta de valor. Inclusive, quando a gente fala definir uma proposta de valor, o próprio método que você cria já se torna uma proposta de valor. Ele já se torna um diferencial. E adentrando aqui na proposta de valor, muitas vezes a gente não para pensar, mas nós temos necessidades até básicas, como por exemplo, como aprender. Né? A gente tem metodologias de como você estudar e assim por diante. Então, como que você quer transformar? Qual que é a proposta de valor que você vai entregar para aquela pessoa? Isso é algo fundamental quando você está estruturando o seu curso, a sua imersão, e dentro disso já também, né, já vou adentrar,
que ao estruturar a sua metodologia, ela vai servir para fazer o seu curso, ou sua imersão, a sua mentoria. Então ela é o pilar, ela é o primordial para que você faça qualquer um desses produtos. Por isso que sempre eu começo com a metodologia. Então tem que definir uma proposta de valor. Em seguida, escolher nomes estratégicos e de identidade. Isso não é apenas só para te diferenciar, mas é para criar afinidade. Quando a gente vai estruturar um produto educacional, a gente está comprometido com que aquela pessoa aprenda de fato. Então, se a gente cria nomes que elas assimilam facilmente, como eu fiz, né, a anamnese, então o que é a anamnese médica? É justamente investigar ali o caso daquele paciente a fundo. Então, dentro do meu primeiro pilar de anamnese, eu vou te ensinar como fazer isso. Então, definir nomes estratégicos nada mais é do que pensar realmente em como que eu vou ajudar aquela pessoa ao máximo através daquele conteúdo que eu vou transmitir a ela. Diferente ali da faculdade, né, onde acaba que muitos profissionais só vão lá e leem o livro ou só leem o slide, aqui você está realmente comprometido em transformar a vida daquela pessoa. E ainda dentro de método, né, decidir qual vai ser o formato de produto. Você acabou de definir a sua espinha dorsal ali do método. Então agora você precisa decidir qual que vai ser o formato que você vai iniciar. Esse método que eu criei, ele se encaixa melhor em curso, ele se encaixa melhor em imersão, ele se encaixa melhor em mentoria. E o que é muito importante nesse ponto aqui? Você alinhar com a sua estratégia, você alinhar com o seu tempo, você alinhar com a sua rotina e com o que você gosta. Por quê? Você tem vários tipos de produto, isso é claro. E tem várias metodologias de comercialização que a gente vai entrar mais à frente. Mas às vezes a metodologia que você vai ensinar, ou o formato, né, que é curso ou é imersão, não está de acordo com o seu tempo hábil. Então, para produzir um curso, você vai dispor de um tempo, né, para gravar e assim por diante. Às vezes, se você faz uma mentoria, e o ticket dele é menor, o valor que você vai receber por ele é menor. E às vezes não compensa, porque até você chegar num patamar que você vai ser muito bem remunerado por isso, demora um tempo. E às vezes você não tem nenhum tempo para gravar e nenhum tempo para esperar. E então, às vezes, vale mais a pena fazer uma imersão, onde você consegue criar um ticket maior e um tempo menor para disponibilizar para aquelas pessoas, mas que tem um alto valor percebido que você consegue entregar proximidade com aquelas pessoas. Uma imersão, por exemplo, no mercado médico, ela é em torno de 15 a 30 mil reais para passar um final de semana, mas é lógico, é uma entrega de conteúdo muito intensa, é próximo com aquela pessoa, então na minha imersão, o que eu faço? Realmente eu tenho proximidade ali com o aluno, é uma turma reduzida, mas o ticket é maior justamente por conta que a entrega ela é mais intensa e ela acaba sendo mais personalizada. Então, para definir o formato de produto que você vai fazer, é essencial, né, que você olhe para o seu tempo e para onde você vai começar. Então, dando só uma fechada aqui, o curso geralmente ele tem um tempo maior de tração, você tem que dispor de tempo para gravar, para ir lá, para escrever a aula e assim por diante. Não é diferente para os demais, mas o tempo de tração e de retorno é maior e que você vai ter que ter realmente horas e horas ali para poder gravar uma equipe e assim por diante. Já a imersão, geralmente, ela é condensada em um final de semana, ela tem um ticket muito maior, como eu já mencionei, porém você consegue matar tudo em um final de semana. Você consegue reajustar ali os seus plantões ou os seus pacientes e fazer aquela imersão. E a mentoria, ela também dispõe de mais tempo, ela é muito mais personalizada, mas aí o valor dela é muito maior. Então você tem cirurgiões que cobram ali, por exemplo, 100 mil reais numa mentoria. Então você tem que ter essa noção, né, realmente de qual que você vai dispor e qual que é o que o seu tempo permite nesse momento. E para finalizar, então, método, o método, ele é como se fosse uma propriedade intelectual. E tem um grande investidor, um grande pensador chamado Naval Ravikant, que ele fala que o profissional, né, como médico, que ele, se ele quer se tornar realmente rico, ricaço, como ele menciona, ele precisa fazer uma das coisas, construir uma empresa, como uma clínica, né? Ele precisa investir em algo, um produto ou assim por diante, ou ter uma propriedade intelectual.
E essa propriedade intelectual, né, pode ser sim o seu método. Uma vez que você desenvolve um método, é uma metodologia única, ele é uma propriedade intelectual, então uma das formas de você realmente, como diz Naval Ravikant, alcançar a riqueza. Então esse pilar ele é fundamental, que você jamais o negligencie. E passando aqui para o próximo pilar que eu, né, decidi explanar e que está muito melhor explicado dentro do curso que eu tenho chamado Médico Expert, é o pilar de produção. Ele está ali dentro de diagnóstico e, né, que no curso eu falo muito mais. E eu decidi trazer ele aqui porque já dá para você começar e já dá para você pensar como é que você estrutura tudo isso depois de ter estruturado sua metodologia e definido o formato. Então, dentro de produção, o que a gente tem aqui? Produção, que é o diagnóstico ali, junto com o tratamento de escala, é fazer as coisas rodar. Então, eu defini que vou fazer um curso, então eu preciso, né, fazer com que ele rode. E eu preciso definir algumas coisas. Como que será estruturado, né? Já falei um pouco sobre isso. Como que vai ser feito? Se eu vou fazer um curso online, eu vou fazer de que forma? A Liberdade Médica, ela não entregou todo o curso dela lá, na época chamava Método Plantão Semi-Tranquilo, hoje já tem outro nome, né? Mas ele não entregou tudo de uma vez, ele foi entregando em módulos, cada um determinado período ali, né? 15 dias entregava um módulo novo para que a pessoa dominasse os principais pilares que ele pode, né, os principais pilares, para que ele saiba, né, dar um plantão numa UTI, num pronto-socorro, onde tem casos mais graves e assim por diante. Então, ele estruturou dessa maneira como que o curso foi entregue. Então, aqui na produção, você vai estruturar, se eu vou fazer uma imersão, como é que ela vai ser? Ela vai começar sexta, sábado, domingo? O que eu preciso? Eu vou dar um kit de boas-vindas? Não vou dar? Quem que eu preciso? Eu vou fazer uma parceria? Isso é algo super, principalmente no mercado médico, fazer uma parceria como uma construtora, uma empresa de investimentos, é super possível no mercado médico, né? Então eu vou arrumar um parceiro para patrocinar o local e as comidas, eu vou precisar de fotógrafo e até mesmo aqui falando da imersão, numa mentoria, geralmente o que você precisa? Você precisa, às vezes, de um parceiro, né, que vai fornecer o local, ou seja, se não tiver parceiro, você vai ter que pensar no local, nos comes e bebes, se tiver, nos horários, e eu recomendo e muito que você tenha alguém para gravar a todo momento. Precisa de uma equipe de suporte e entregar pelo menos um kitzinho de boas-vindas, porque isso agrega muito valor. E por que ter alguém para gravar essa imersão? Justamente para que no final você possa fazer corte daquilo que você explanou para aquela turma. Isso vai virar conteúdo no Instagram, que vai virar conteúdo às vezes no YouTube. Você pode entregar isso como gravado, então a pessoa, além de ir na imersão presencial, vai ter o conteúdo gravado para que ele possa rever. Então tem que pensar nessa estrutura. Depois, escrever cada aula. Então você fez ali a metodologia, agora é o momento de você escrever o que será transmitido dentro de cada um daqueles pilares, dentro de cada aula que está dentro daquele pilar. E dentro de aula, o que eu recomendo aqui? Tem uma metodologia que eu chamo ela, né, de PCC. Ela é nada mais do que uma pergunta, geralmente você começa, né? Como é que eu escrevo cada aula? Então você faz uma pergunta, uma indagação, depois você vem com um contexto, que pode ser uma história. Então, como eu comecei esse vídeo, eu falei uma história, contei a minha história, como é que eu cheguei até aqui, e como que isso é possível. Pode ser uma contextualização. Então, por exemplo, imagine que você está ali no hospital e está acontecendo tal coisa. E, por fim, o conteúdo de fato daquela aula. Por que isso é importante? Para ajudar as pessoas a memorizarem, a internalizarem aquilo que você está transmitindo. Então, essa é uma forma de escrever a sua aula. Tá? Então, dentro da parte de produção, depois que você já fez a metodologia, você vai para a parte de produção que vem para a escrever a aula. Que lá no caso do método está dentro de diagnóstico. Por fim, chegando ao fim, na verdade, estruturar o vídeo de vendas. O que seria isso? Aqui eu estou falando mais da parte de escrita, mas para a gente comercializar, que é o próximo ponto, a gente precisa ter alguns pilares estruturados. O vídeo de vendas é isso daqui que você está vendo. O vídeo de vendas, ele é aquele vídeo que mostra o que você faz
para as pessoas dentro de um site que a gente chama de landing page, é um site único, que a única missão dele é ajudar as pessoas a tomar a decisão de compra ou não, tá? E dentro desse vídeo você vai passar um pouco e mostrar toda a lógica, né, e ajudar as pessoas. Eu gosto de fazer vídeos, tem vários formatos de vídeos de vendas, depois você pode ver. Eu gosto de fazer vídeos de vendas que agregam valor, que pelo menos ensinam alguma coisa. Então aqui eu estou te ensinando, né, quais são os pilares que você precisa prestar atenção quando você vai entrar nesse mercado educacional, o que você precisa construir, qual que é a ordem mais assertiva. Aqui eu estou resumindo porque o tempo é curto, né, mas esses são os principais pilares. Então, depois de ter feito tudo isso, a metodologia e assim por diante, estruturar um vídeo de vendas para aquele produto. Então, você vai ter um vídeo de vendas para uma imersão, às vezes para uma mentoria, para um curso online. Às vezes, você pode até mesmo ser que não tenha. A gente, dentro do curso Médico Expert, a gente explana um pouco mais de quando é que tem, quando é que não tem, se vale a pena fazer agora a landing page, se não vale a pena, mas é importante você já estruturar isso. Esse vídeo de vendas ele também pode servir em palestras, em eventos e assim por diante. A mesma estrutura, só que você vai adaptar para aquele local ali. Então, escrevê-lo é muito, muito importante. Em seguida, né, gravar as gravações e estratégias. Então, definir como é que isso vai ser feito. Vou para um estúdio, vou contratar uma equipe para gravar. E geralmente as pessoas têm muito receio disso, ou às vezes isso é um ponto que trava muito, mas as grandes pessoas, por exemplo, os grandes no digitais, o próprio o Bruno Perini, ele começou gravando do celular, ele ia lá e gravava as aulas do próprio celular, editava e subia ali para o curso. Então, definir como é que vai ser feita essa gravação e qual que é a sua estratégia. Se você vai pegar e vai fazer online, ao vivo e disponibilizar. Então, meu curso vai ser ao vivo e cada semana eu gravo uma aula, cada dia eu gravo uma aula e subo ali para a plataforma. As pessoas primeiras que comprarem vão ter direito a assistir ao vivo. Então, a estratégia como isso vai ser feito, tá bom? E ainda em produção, definir qual que será, como será vendido e qual plataforma de vendas. Então aqui eu vou até mesmo entrar nos dois formatos principais que a gente tem no mercado, que é lançamento e perpétuo. Qual que é a diferença dos dois? O lançamento, geralmente, você tem a abertura de carrinho. Você vai fazer um evento que vai chamar a atenção das pessoas, né? Vai captar várias pessoas interessadas e vai levar elas para um evento onde você vai mostrar valor ali. Ele é similar, geralmente, tem os mesmos princípios, seguem princípios similares ao da VSL. E no final vai vender. O perpétuo, geralmente, é o que eu recomendo mais para os médicos, justamente pela questão de tempo, você está vendendo a todo momento. E aí você trabalha, né, objeções, gatilhos, que são diferentes um pouco do lançamento. O perpétuo ele é aquele que você deixa aberto e a pessoa, quando ele tiver vontade, vai lá e compra. Isso não impede que em alguns momentos você vá lá e faça um lançamento ou outro junto com o perpétuo. Então esse é o momento de você estar definindo como que será vendido o seu produto educacional. E dá para fazer lançamento tanto para mentoria, para imersão, para curso, perpétuo para ambos, até mesmo para pós-graduação. Às vezes você pensa em montar uma pós-graduação como produto educacional, daí dá para fazer também. Em seguida, a produção de conteúdos. E dentro desse pilar, tem uma grande, vou falar falácia, né, que tem que ser um Instagram. Tem que escolher a rede social no Instagram. E, na verdade, não é bem assim que funciona. Você tem grandes cases de que o principal canal de venda é no YouTube. Tem outras pessoas que já vendem, que vão saber se portar muito melhor no LinkedIn. Tem outras no Instagram, tem outras no TikTok. Então, quando você for definir quais que vão ser seus canais de comunicação para atrair pessoas, depois colocar elas para conhecer o seu produto e as pessoas mais interessadas comprarem, é importante você entender qual que é o seu estilo. Às vezes seu estilo é de explicar muito bem, você é muito técnico e assim por diante, e que o YouTube e o LinkedIn vai fazer mais sentido do que o Instagram. E aí o que você pode utilizar de estratégia? Você posta lá no YouTube, faz um corte, posta no Instagram. Provavelmente o Instagram não vai crescer muito,
mais o seu YouTube vai crescer muito, vai ser o seu principal canal de aquisição. Tem outras pessoas que já vai ter muito forte o Instagram, e aí ele vai lá e replica aquele Reels, aquele conteúdo para o YouTube, para o TikTok e assim por diante. A gente faz uma reciclagem, a gente define um canal principal e o restante a gente utiliza apenas como para replicar mesmo aquele conteúdo. Não vai ser o foco, então a gente não vai preocupar muito com o crescimento daquele canal, mas ele vai estar ali existindo. E já finalizando aqui produção, né, o próximo pilar vai ser a criação de equipe, precificação do produto, né, e estruturação de custo, estrutura de custo. E então, finalizando produção, você já tem que ter uma noção disso. Então, mediante a minha estrutura, o que eu vou precisar de equipe, qual vai ser a minha precificação do produto, qual que é a estrutura de custo desse produto. Dentro do Médico Expert, eu ensino como fazer isso. Mas dando só uma breve introdução, se eu vou fazer conteúdo para o YouTube, às vezes o profissional que eu vou contratar é diferente do Instagram. Então você vai ter que se atentar. Então por isso que eu fiz essa jornada, para que quando chegar nesse momento aqui de definir a equipe, você ter mais claro quem que você vai precisar. Então depois de você já ter feito tudo isso, é que você vai começar a pensar em equipe, vai começar a pensar no preço do produto e na estrutura de custo. E a precificação, inclusive, nesse mercado é totalmente diferente. E antes de passar para a parte de comercialização, que é o último pilar dessa aula, a precificação do produto educacional na área médica, ele é um pouco diferente. No digital, em geral, ele é diferente de uma precificação de um produto, como, por exemplo, uma caneta, um copo. Ele é totalmente diferente. Geralmente, a gente precifica muito mais com base no mercado do que com base na minha margem que eu pretendo faturar, que eu pretendo lucrar. Então, geralmente eu faço o quê? Uma pesquisa de mercado, eu faço uma pesquisa de como que o meu produto vai impactar a vida das pessoas. Então, por que eu sei que o valor que eu cobro aqui no curso Médico Expert ele é barato? Porque ao você aplicar a metodologia, o que vai voltar para você é inúmeras vezes maior do que o curso. Da mesma forma a imersão, da mesma forma a mentoria. Então, o que vai voltar é inúmeras vezes maior do que foi investido. Então, por isso, eu consigo fazer balancear tudo isso e colocar um preço interessante. Eu faço uma pesquisa também de mercado, eu defino meu posicionamento a respeito de preço, por exemplo. Se eu vou colocar final quebrado, por exemplo, 97, 1997, assim por diante, geralmente eu tenho uma política de preço que ela, né, é diferente de quem coloca um valor já redondo. Então é pensar estrategicamente como é que vai ser essa precificação do produto, que é o que eu falo muito bem ali dentro do curso Médico Expert. E a estrutura de custo, que eu vou passar aqui no próximo pilar de comercialização. Então, já dentro de comercialização, né, como é que eu coloco esse produto para rodar? Já pensei na metodologia e assim por diante. O que eu preciso pensar? Então, algo essencial, um método da coluna vertebral. Já falei isso anteriormente, não negligencie essa parte. Uma vez que você estruturou um método, você já tem, vamos imaginar que você tem um método, você tem um diferencial, você tem uma propriedade intelectual que ninguém vai poder te copiar, porque é a sua metodologia. Inclusive, você pode ir lá e registrar a marca daquilo. O valor que você cobra, como você comercializa, só você vai ter. Porque é único, entende? Então, você não pode negligenciar essa parte de maneira alguma. E dentro de comercialização, isso faz todo sentido, justamente para que você, né, consiga alavancar e mostrar mais valor para as pessoas. E, né, agora vamos ficar rico, ricaço, ajudando as pessoas? Bom, é nessa parte realmente que começa a vir os retornos. Mas tem sim algo a ser estruturado. Uma das primeiras coisas nessa parte de comercialização que a gente tem que se atentar é na criação da landing page. A landing page, como eu já mencionei, ela é uma página, começa que você entrou, aonde ela mostra, né, uma metodologia, assim por diante. Tem vários tipos de fazer ela, vários jeitos de fazer e assim por diante. Mas algo que não pode faltar é um pop-up
de captura, onde realmente a gente vai lá e pega o contato daquelas pessoas para que a gente possa, né, mostrar mais valor para elas e assim por diante, dentro do botão de compra e uma página de checkout. O que que é isso? Depois que essa pessoa clicou no botão de comprar, tem que ter uma página de checkout bem estruturada também. Para quê? Para receber, tem que ter conhecimento às vezes de, como é que eu faço para ativar o pagamento em 2, 3 cartão, pagamento em até 18 vezes, por exemplo, como algumas plataformas elas permitem e assim por diante. Tudo isso a gente coloca dentro do landing page, estrutura os botões e vai testando eles para ver qual que é a melhor frase, qual que é o melhor local, o que que a gente precisa fazer, colocar, por exemplo, ele para brilhar, para pular e assim por diante. Isso dentro da parte de comercialização é uma das primeiras coisas a ser construída. E pensar numa copy realmente que faça sentido com você. O que que é a copy? É o texto que vai na página. Tá? Esse texto, cada pessoa, tem gente que gosta de ser mais agressivo na comercialização, tem gente que não em tanto, e não tem certo ou errado. Tem uma estratégia que funciona e que é de acordo com o que o público daquela pessoa vai ver. Porque tem pessoas que não gostam de vendas forçadas. Já estranha aquele vendedor e sai correndo. Já tem aquela página já sai correndo. Já tem outras pessoas que preferem ficar lendo, entendendo, para depois tomar a decisão. Então, o seu público, né, e você principalmente, você atrai aquelas pessoas ali, tá? Então, a sua maneira de comunicação na rede social vai refletir no seu público e, por fim, vai refletir na maneira como elas compram. Em seguida, a criação de conteúdos. Então, a gente definiu a qual rede social, qual que vai ser o meio de eu atrair essas pessoas. Inclusive, tem pessoas que utilizam blog, tá? Até hoje tem isso. A Sanar tem muito blog. E, e aí, né, é algo muito importante nessa criação de conteúdo, que eu já até mesmo acabei mencionando. Ela tem que ser conforme o seu jeito de ser. Então, não adianta você copiar o seu colega. Por isso que lá no final eu falei que o jeito errado que as pessoas fazem é copiando o colega. A sua maneira de fazer as coisas, ela é única, assim como o seu método. Não existe duas pessoas que são 100% iguais, nem gêmeos intelinos são. Então, a sua maneira de fazer as coisas, de transmitir, vão trazer pessoas próximas a você que vão estar mais compactuadas com o que você está fazendo ali de estratégia com a sua landing page. Então, na hora de você fazer os seus conteúdos, no início vão ser, sim, conteúdos geralmente padrões, que seguem um determinado padrão de mercado, mas comece a fazer e você logo vai ter ali o seu jeito de ser, tá? Se você gosta de transmitir ou falar de determinado tipo de conteúdo, faça aquele determinado tipo de conteúdo, vai reajustando somente a forma para entregar da melhor maneira possível naquela rede social. Em seguida, né, tem uma maneira muito interessante, já que você está no mercado educacional, de ganhar a confiança das pessoas. Quais são as principais maneiras que eu já testei e já vi que levam, né, aumenta a confiança das pessoas? Primeiro, live, e no começo pode ser que não tenha ninguém, mas dê uma pessoa que vai lá, assiste 5 minutos, sai aí, você vê sempre 0, 0, 0, aí tem 1, 2, e aquilo ali não parece ter futuro. Mas aquela pessoa que assistiu 5 minutinhos, ela já é um potencial cliente, e que aqueles 5 minutinhos que fez sentido para ela, por mais que ela não terminou de assistir, vai fazer com que ela compre o seu produto ou indique ele para algum amigo. Depois, fazer, né, eu vou pular palestras e vou para entrevistas. Entrevistas é justamente você aparecer em materiais de jornal, de televisão e assim por diante, onde você vai lá e pega aquele material e posta na rede social para as pessoas te verem com mais autoridade, confiança e assim por diante. É uma outra maneira de você ganhar confiança. E um dos que eu mais gosto é fazendo eventos, palestras e assim por diante. Por quê? Porque você já cria uma afinidade no ato, ali, naquela localidade com as pessoas. Já mostra que tem várias pessoas assistindo. No começo da Liberdade Mente, uma baita estratégia que a gente fez foi oferecer realmente o nosso conhecimento para fazer palestras dentro das faculdades, ensinando aqueles alunos de maneira gratuita mesmo. Para quê? Para a gente realmente construir mais autoridade, para gerar mais confiança nas pessoas do nosso conhecimento e assim por diante. Afinal, você médico, você já é autoridade na área da saúde. O que falta é realmente as pessoas confiarem 100% que você é o profissional que vai resolver o problema delas. Assim como acontece no consultório, né? Você já é médico, já tem formação. O que falta é a pessoa falar assim, não, essa pessoa,
ela resolve o meu problema. É justamente por isso que no mercado, não vou entrar muito, mas por isso que no mercado, né, você às vezes tem um profissional que você olha e fala assim, poxa, mas esse cara estudou menos do que eu, mas ele tem mais paciente, porque ele consegue transmitir confiança. E essas são algumas maneiras de transmitir confiança, tanto para você que tem um consultório, quanto para você que tem, né, está construindo um produto educacional. Inclusive, para você que tem um consultório, uma das maneiras de transmitir confiança é fazendo um produto educacional. Isso funciona muito bem. Eu já vi pessoas que fizeram um produto educacional, seguindo a onda, e assim, não vendeu o produto, mas aumentou o número de pacientes, porque tinha um produto educacional. Em seguida, fluxo de vendas, né? E aí imagina, a pessoa, né, você mesmo, o hábito de compra das pessoas não é pegar, bater o olho e sair comprando. Ah, achei legal comprar. A não ser que seja uma coisa irrisória mesmo. Ou se tiver naquele momento assim, pô, quero gastar meu dinheiro. Sabe, saiu do plantão estressante, que você nem gosta daquilo, você acabou de receber o plantão, fala assim, sabe, compra alguma coisa impulsivamente, é isso. Mas dentro de uma lógica e para criar uma previsibilidade, que é o que a gente trata dentro do pilar de tratamento escalável dentro do médico expert, você precisa construir um fluxo de vendas, ou o que o pessoal chama de funil de vendas, que é, bom, esse conteúdo ele vai levar para as pessoas engajarem com o meu perfil, para que depois eu faça um anúncio com as pessoas mais engajadas e leve ela para a minha página de vendas, e aí eu faço uma venda e, consequentemente, depois de realizar essa venda, eu tenho que fazer um pós-venda, um acompanhamento, e aí eu posso estruturar um time para isso, e assim por diante. Então, você precisa montar o seu fluxo de venda. Qual vai ser o meu conteúdo, quantos conteúdos que eu vou fazer, que a gente chama ali de atração, e quantos que eu vou fazer focado mais em comercialização, com o final do vídeo falando assim, clique no link da bio. Ou se não vou fazer esse tipo de conteúdo de clique no link da bio. Eu vou fazer só conteúdo de atração e vou fazer com que o meu tráfego, ele pegue essas pessoas mais engajadas e aí no tráfego eu faço conteúdos, eu faço criativos criativo é o nome do conteúdo que vai para o tráfego, que vai levar a pessoa para a landing page e vai gerar a venda e posteriormente a pós-venda. E a pós-venda é algo muito importante que antigamente ela não era explorado no mercado e hoje está sendo cada vez mais explorado, porque você acaba criando um fluxo, sabe aquilo que hoje em dia os médicos que eu converso já têm mais essa noção, mas é a esteira de produto, que é eu faço um produto que custa tantos reais, depois eu levo essa pessoa para outro e assim por diante. Então, pós-venda, geralmente ele é responsável por fazer com que isso aconteça. A pessoa compra um produto que é mais em conta, depois ele compra um produto, vai para uma imersão, depois ele vai para uma mentoria, que são produtos que vão agregando mais valor na carreira daquela pessoa. E algo muito importante dentro da comercialização, né, é justamente repetir e melhorar os processos. E já indo para o final de comercialização, né, eu vou para a parte aqui de equipe e custos, que é fundamental, que está dentro do tratamento de escala, dentro do método médico expert. Repetir e melhorar os processos. Isso é fundamental, porque assim, você faz uma landing page entre as pessoas, mas muitas vezes, né, ela não vai converter de cara. Então é preciso que você vá melhorando, você estude ali, melhore o seu conteúdo. E aí ontem mesmo estava numa gravação, eu brinquei com as minhas clientes, falei assim, daqui um ano você vai ver a diferença que vai ser o seu conteúdo, a maneira de falar, o jeito de fazer, porque é repetindo os processos que a gente melhora. Então, finalizando já esse método, né, de comercialização, a gente tem que ter ali uma noção de equipe e custos. O que eu indico? Se você tem realmente um capital grande para investir, você já pode começar um pouco mais robusto, sim. Por quê? Para economizar o seu tempo. Então, você pode começar com estrategista, começar com uma série de pessoas que vão te ajudar. Agora, se você já tem, né, uma verba um pouco menor, eu vou passar aqui mais adiante o que você precisa de essencial. Mas para ter uma noção aqui de custos e equipe, quais são alguns custos esporádicos que você vai ter, geralmente no início, quando você está começando. Às vezes um estúdio para você gravar aula, como por exemplo, estou no estúdio, então eu tenho esse custo. Não é sempre que eu vou ter esse custo, mas até finalizar minhas aulas, eu vou precisar, né, de ter um estúdio assim por diante. Às vezes você quer começar mais simples, vai lá e contrata um videomaker, esse videomaker vai lá e grava no seu próprio consultório, porque você tem um consultório muito bonito e faz sentido para o seu curso,
Aí você contrata um videomaker e para que grave aquelas aulas, né? E ao findar-se, depois você vai, às vezes, eu quero continuar, continua com o videomaker. Não, não quero continuar. Você contrata ele geralmente como uma pessoa que vai trabalhar por um período para você e vai prestar um serviço específico. E segundo, o web design, porque não faz sentido, por exemplo, nesse início, como eu ensino lá no método, você vai construir uma, duas landing pages no máximo, mas um site, alguma coisa simples. Então não faz sentido você ter alguém na sua equipe logo de cara, que é um web design, que vai fazer suas páginas sempre. Então você vai contratar também esse profissional. É um profissional que eu sugiro que você contrate o serviço dele, tá? Para aquele serviço específico, para e aí, se futuramente você for fazer realmente algo muito estratosférico, que precise de várias landing pages, um blog e assim por diante, aí sim você contrata esse profissional para ter fixo dentro da sua equipe. Agora, quais que entrariam em custos fixos que eu indicaria para você que já está começando a ter um capital melhor, é já contratar uma social media. Por quê? Porque a alma para você vender isso é você alcançar, vender seu produto educacional, seja ele qual formato for, é você produzir conteúdo, é você alcançar mais pessoas e assim por diante. Então, ter uma social media na qual, independente do seu horário, essa semana eu consigo na segunda, semana agora é na terça, teve um imprevisto e a gente vai ter que remarcar para amanhã. Então, ter alguém fixo que você possa contar. Mas ainda assim eu não consigo investir. Tenha ela pelo menos alguns dias da semana fixo para você, que ela vai ter dedicação exclusiva para você. Esse é um profissional indispensável, tá? Alguém que vai fazer, eu falo social media, mas alguém que vai cuidar ali das suas redes sociais e dos seus conteúdos. Em seguida, um gestor de tráfego. No começo dá para terceirizar isso para uma agência e ter um custo fixo, ou seja, todo mês você tem que pagar? Sim, dá para fazer. Mas quando você quer escalar de fato, você vai ter que criar uma equipe própria, tá? Não significa que vai ser presencial, mas ter uma equipe própria. Em seguida, vendedor. Muitas vezes no início não vai dar para você contratar alguém para ficar vendendo para você, mas é uma pessoa já a se pensar para ter na equipe e que você vai ter um custo fixo mensal. Tem pessoas que fazem o quê? Pagam apenas comissão. Tem outras que já dão um salário fixo mais uma comissão, mas são pessoas que você vai ter que, vamos dizer assim, você tem um custo mensal, são essas. E, por fim, investimentos e anúncio. Para querendo ou não, para você alcançar mais pessoas, anúncio é super importante. E você vai ter que realmente dispor de um gasto. Inclusive, no início, o que eu recomendo? Pegar, separar aquele preço do seu curso, tá? Do curso e investir. Para imersão e mentoria já é outra lógica, tá bom? Mas você vai ter que investir em anúncio, isso é um custo que você vai colocar ele como fixo nesse primeiro momento. Essa é uma equipe mínima, tá? Para você começar ali de fato e não dispor de muito tempo. Dá para você fazer tudo isso? Dá, mas você tem tempo, compensa, porque se às vezes se você dá mais uns 2 plantões no mês, você já paga essa estrutura, 2, 3 plantões no mês, 4 plantões, sabe? É um tempo que você vai gastar ali, vamos supor, você vai gastar 48 horas, o que essa equipe aqui vai gastar 100 horas, 120 horas. E se fosse você fazendo, você ia gastar 200 horas fazendo. Então é melhor você pagar alguém para fazer do que você mesmo fazer. E alguns custos variáveis que você tem que ter em mente no pilar, né, de tratamento de escala. Então, custo de plataforma e imposto. A gente tem que pagar imposto. Tem algumas formas de reduzi-lo nesse mercado digital, mas é algo que você vai ter que colocar na sua planilha de custos. Quando você precificar ali seu produto, é bom você levar em consideração para você saber quanto que retorna, qual que é a sua expectativa de retorno para cada venda. E a taxa de plataforma. Então, você tem a Hotmart, por exemplo, que ela, no início da sua jornada ali na Hotmart, ele vai te cobrando 10% do que você fatura. Então, ao longo do tempo, né, você faturando ali, quando a gente estava faturando muito bem, a gente tinha propostas de várias plataformas digitais oferecendo taxas menores para que a gente migre para essas plataformas. Então, na própria plataforma, você pode reduzir as taxas que você paga conforme você cresce ali dentro. E aí você tem várias plataformas. Você tem a plataforma Eduz, que cobra 5%, você tem a Hotmart que cobra 10%, você tem a Equify, que agora eu não me recordo quanto que cobra, mas é similar, sempre nessa faixa de preço ali. Você tem algumas que te devolvem uma parte do dinheiro
quando a pessoa parcela em 12 vezes. E aí é muito você alinhar com a equipe que você tem, ou você realmente dar um Google e pesquisar qual vai ser a melhor plataforma naquele momento, com base nos recursos que ela te entrega. Tá? Não vá só pela porcentagem, não, vá pelo recurso que ela te entrega. Isso faz muito sentido. E aí depois, quando você tiver já mais estruturado, aqui em custo variável também vai entrar o tráfego. Mas aí é um assunto que eu explico lá no Médico Expert. E agora que você aprendeu, né, quais são os pilares fundamentais para você construir o seu produto educacional, para que você tenha mais liberdade de tempo, para que você realmente pegue a sua missão ali de vida como um profissional da área da saúde e leve para várias outras pessoas, eu gostaria de te mostrar o que embarca tudo isso que você aprendeu até aqui e vai muito mais além, que é a metodologia, o método Médico Expert, aonde realmente a gente fez com propósito, né, esse curso de pegar na sua mão, te entregar algo estruturado para que você, né, tenha esse produto educacional que vai transformar a vida de milhares de pessoas, seja através daquele médico que você ensina, que vai estar lá na ponta ajudando vários pacientes, ou daquela pessoa que você ensina e muda a vida dela. Como eu já fiz com alguns médicos, já fizeram produtos, por exemplo, melhorar a saúde e impactam a vida de milhares de pessoas e assim por diante. E dentro do Médico Expert, né, ele tem um passo a passo, como eu já mencionei por alto aqui, aonde embarca tudo aquilo dali, que é uma maneira estruturada, onde eu vou passar por tudo que você precisa para construir do zero, seja uma imersão, um curso ou uma mentoria. E tudo isso, como você viu, é com base na experiência prática e vivencial que eu tive ali no meu passado, trabalhando com vários profissionais da área da saúde. E eu estruturei, então, 3 pilares que regem tudo isso. Primeiro, a anamnese do expert, que é justamente aonde você vai descobrir como construir, qual que é o produto adequado, como formular o seu método, ter um diferencial, ter a sua propriedade intelectual. E dentro disso, né, você vai aprender então como mapear a sua história profissional, como transformar a sua vivência clínica em uma metodologia, que é o seu principal diferencial, como definir claramente o que você deve ensinar, como identificar o seu diferencial mesmo, né, em áreas tão concorridas, como criar seus pilares, a sua estrutura, a nomenclatura de cada coisa, a narrativa e a construção de autoridade, como organizar a sua proposta de valor de forma clara e que realmente venda para as outras pessoas, como validar o seu método antes mesmo de gravar aulas. Então, e vários outros conteúdos aqui dentro. E esse pilar sozinho, ele já é suficiente para estruturar o seu produto, mas a gente ainda fez, né, realmente o passo a passo para você vender e você ter realmente um sucesso nessa carreira. E o segundo é diagnóstico do produto. E nesse pilar aqui é onde você estrutura o seu curso, sua mentoria, sua imersão, até mesmo serve ali um pouco para pós-graduação, às vezes você pensa nesse mercado. E aqui é onde você vai escolher então o seu formato ideal, né, com base no seu momento de vida, é aonde, né, você vai pegar e dividir o seu conteúdo em módulos, em aulas, subaulas e assim por diante, montar os seus roteiros para que você faça tudo que é necessário, ter gravações, fazer as gravações, como criar materiais de apoio e tudo que precisa ali para a metodologia. Você vai escolher a plataforma educacional, vai estruturar, ter a estrutura que vai fazer com que vendam o seu produto educacional e assim por diante. Você vai criar realmente, você vai fazer o diagnóstico, tudo precisa e como que vai ser estruturado para que na próxima etapa você realize as vendas e ganhe escala. Escala, como mencionei, é você não depender da sua hora para aumentar a sua renda. E então, chegando no terceiro pilar que nós ensinamos dentro do curso Médico Expert, é montando a sua operação. Aqui é onde a gente fala quem que vai precisar do seu time dentro do seu momento atual. Quem você convida primeiro, segundo, terceiro, né? E fazer com que realmente o seu produto ele venda. Quanto cobrar e como cobrar de cada uma das pessoas da sua equipe. E aqui é onde você realmente faz as vendas e você escala. Entre várias outras coisas que a gente trata dentro desse pilar
que é o tratamento de escala. Por que tratamento? Porque acaba que ele é contínuo ali e você vai explorando para que ele venda e faça que a escala, né, aconteça. Criar funil e assim por diante. Então serve tanto para você quanto para a sua equipe. Um pouco na parte de conteúdo, como produzir e assim por diante, e serve para também a sua equipe que vai te ajudar no dia a dia. E ao adquirir o curso Médico Expert, você vai levar, né, vai ter ali, você vai ser contemplado com um monte de coisa que vai te dar todo o suporte. A gente está falando de checklist, a gente está falando de mapas, a gente está falando de vários conteúdos didáticos que vão te auxiliar, que vão pegar na sua mão, além dos bônus que eu vou mencionar mais à frente, que vai realmente permitir que você tenha uma desenvoltura maior na sua carreira, maior nessa área e que te permita ter mais liberdade, ganhos financeiros e assim por diante. Além de que você pode utilizar as aulas onde eu vou mais no operacional, sobre tráfego, conteúdo, para passar para o seu time e esse time, né, realmente está alinhado com as melhores práticas para que você cresça e tenha escala nesse mercado, para que você realmente tenha resultados que vão permitir que você viva do seu propósito de, né, transmitir, levar saúde para as pessoas e atrelado à educação, o que vai te permitir muito mais tempo, liberdade e assim por diante, como já foi mencionado anteriormente. E talvez, enquanto você me ouve até aqui, algumas dúvidas já tenham passado pela sua cabeça. E isso é normal, porque principalmente no mercado médico, como a gente trabalha há muito tempo, é normal que as decisões são tomadas de maneira muito mais racionais e criteriosa. E ela precisa realmente ter clareza, né? E tornar qualquer, sim, que a sua decisão ela seja realmente assertiva e que faça sentido para você. Então eu vou responder com toda transparência algumas principais objeções que já me apareceram, já perguntaram, né, para você entrar nesse curso, entrar no curso Médico Expert com muito mais transparência, muito mais consciência e assim por diante. E o primeiro é, eu não tenho tempo. E eu sei, nenhum médico tem tempo. E é justamente por isso que esse curso existe. Você não vai construir um produto educacional fazendo tudo sozinho. A gente está fazendo isso aqui para realmente pegar na sua mão e te ajudar. Aqui você aprende o que precisa ser feito, como delegar, quem contratar, o que cobrar de cada pessoa, né, como montar essa equipe, lógico, né, a estrutura mínima para funcionar sem você estar 100% presente. Diferente do que a maioria dos cursos, né, eles fazem, te ensinam. Então o médico, ele não precisa executar tudo, ele acaba dirigindo, né? E eu te ensino como dirigir esse processo mesmo com uma rotina cheia de plantão e ou consultório, né? Mas e se eu não souber o que ensinar? Ninguém nasce sabendo o que ensinar. Ele é levado nessa jornada, né? E na metodologia, a gente passa por isso ali dentro de anamnese do expert, para que você tenha clareza do que mostrar, né? Mesmo que você nunca tenha feito nada na área educacional, e transformar a sua prática em uma aula, em uma metodologia de maneira bem estruturada. E você vai apresentar esse raciocínio clínico, esse raciocínio lógico para as demais pessoas, e a gente passa tudo isso pelo pilar ali, a anamnese do expert. E se tiver, né, já tem muitos cursos no mercado, não, esse é um dos maiores mitos do mercado. Vai ter cerca de 750 mil médicos nos próximos 5 anos. E menos de 1% vende algum tipo de produto educacional. E além disso, você pode criar produtos tanto para as pessoas leigas, né, quanto para outros profissionais. Então tem uma demanda gigante, como eu mencionei, a cada minuto 6 pessoas são negligenciadas. Por quê? Porque esses profissionais ali precisam de conhecimento. E então tem um mercado gigante a ser explorado. E nos próximos 5 anos só vai aumentar. E a melhor hora para você entrar no mercado é agora. Mas e se meu conteúdo não for bom o suficiente? Você não precisa ser o maior da sua área. Você precisa ter um passo a passo, claro, né? Aonde você vai poder ensinar aquela pessoa, seja aquela que está começando ou aquela que já está lá na frente. Às vezes é aquela pessoa que está fazendo a residência, ou às vezes aquele aluno de medicina, sabe? Aquele pouco que você tem já é suficiente para evitar uma negligência médica. Mas e se eu não vender? Esse medo seu, ele é legítimo de não vender. E é por isso mesmo que a gente tem o tratamento de escala, porque é onde eu mostro como montar essa estrutura
de vendas, como é que você faz os testes, como é que você estrutura os funis, e tudo isso de uma maneira simples, para você atrair os alunos, né, mesmo com pouco tempo. E lembrando, é uma escala, então ele vai crescendo ao longo do tempo. E ali eu te ensino como delegar, para que esse processo venda e venda todos os dias, todos os meses. Inclusive, né, mesmo com uma presença mínima. E você, né, não depender somente de hype, ou depender de um conteúdo viral, ou depender da sorte. Mas eu nunca gravei um curso. Perfeito. A maioria das pessoas também não gravaram curso, tanto que começaram do zero ali, com um celularzinho e assim por diante. E é por isso que eu tenho um módulo focado nisso, em te ajudar, né, a gravar essas aulas, a entender como fazer isso, a organizar o seu roteiro, né, usar os modelos e assim por diante. Você não precisa já ser um professor para começar isso. Às vezes você só precisa realmente tomar a decisão e entrar num curso como médico expert para que realmente as coisas aconteçam, mesmo que você nunca tenha gravado uma aula, porque é aqui que a gente ensina como fazer isso. Mesmo não querer fazer isso. E se eu não quiser aparecer muito? Você não precisa ser um baita influencer. E inclusive eu falo que cada rede social geralmente tem um perfil de pessoas, né? Às vezes você não quer aparecer muito, mas você escreve muito bem. Então o LinkedIn é uma excelente rede social para você. Não quer fazer conteúdo viral, e eu também não gosto de fazer conteúdo viral, e tudo bem, né? Eu prefiro fazer conteúdo mais focado em educação e assim por diante, ensinando alguma coisa. E tudo bem, tem formas de fazer isso, inclusive a Liberdade Médica, ela não faz memes e assim por diante. Eles são os maiores no segmento deles ali dentro do mercado de infoproduto e assim por diante. E uma outra dúvida, bem correlata a essa, é o que? E se eu não conseguir, né, conciliar a minha vida, né, para poder gravar o curso e assim por diante? Entenda que o objetivo desse curso não é te ocupar. O médico expert não vem para isso, ele vem para te libertar, diferente da maioria de outras pessoas que ensinam sobre cursos online e assim por diante, que falam que você tem que fazer tudo. Aqui não, que eu estou te ensinando como delegar, como você, né, sair dessa estagnação profissional justamente para que você tenha mais liberdade e assim por diante. Então, é justamente te ajudar a desenvolver um produto onde você tenha mais liberdade e não o contrário disso. E outra preocupação muito recorrente atrelada a essa é: mas eu não tenho autoridade. Meu amigo, você é médico, você foi lá e tirou o seu CRM. Você é autoridade na área da saúde, isso é inquestionável. Agora, o que você precisa é confiança. E é por isso que a gente ajuda você a estruturar uma metodologia. É por isso que a gente tem esses pilares de como você vai lá, né, e gera confiança nas pessoas. Através, como eu mencionei aqui anteriormente, de palestras, de entrevistas e assim por diante. Tá bom? E se você não tem nenhuma uma ideia do que ensinar, eu volto a reforçar. É por isso que tem o pilar na amnese do expert, que é onde a gente te ajuda a construir com base no que você já tem, o que você ensinar. Inclusive, tem vários alunos de medicina que já constroem cursos online e ganham muito mais do que médicos que estão em consultório, já têm carreira consolidada, com cursos online. E aí você vai falar assim: poxa, mas ele está na graduação ali ainda, nem tirou o CRM dele. E ele já ensina e ganha mais dinheiro que o médico? Sim. Por quê? Porque com pouquinho conhecimento que ele tem, ele atende uma grande massa que tem aquela dúvida específica. E você que já é formado, você é mais do que apto para isso. Inclusive, se você às vezes é acadêmico, esse curso também vai te ajudar, tá bom? E outra coisa, se tem um monte de gente que faz dinheiro na internet falando de saúde e nem é profissional da área da saúde, por que você, que é médico, logo você, que é a autoridade, a maior autoridade quando se fala de assunto, não vai ganhar dinheiro com isso também? Não vai ser referência? Né? Você tem tudo para dar certo, muito mais do que as outras pessoas que não são médicos e falam de saúde. De ser muito bem remunerado, de levar, né, mais confiança para as pessoas, de transformar aquele conteúdo, de transformar realmente a vida da população por meio daquilo que você tem de conhecimento. Assim como é o caso da Liberdade Médica, do IPM, do Palmuse, do Baracate e assim por diante. E, inclusive, eu tinha mencionado a respeito dos bônus. Se você entrar agora no curso, você vai ganhar o que de bônus? Você que tem consultório ou pensa em abrir um consultório,
você vai pegar e vai receber ali o curso Start do Consultório Médico. Se você não sabe, já atuei, né, fazendo marketing, agência e tudo mais na área de consultório, então vou disponibilizar também esse curso, que é um básico de como começar o seu consultório. Às vezes você pensa e o curso alavanca e gera essa demanda para você, então você vai receber esse curso também, vai estar gratuito para você. Além disso, você também vai ter um horário especial, a nossa equipe vai entrar em contato com você, junto comigo, a gente vai marcar um dia ali, um horário, para você tirar as suas dúvidas a respeito do que você tem de construção de metodologia, de produto e assim por diante. Só isso, só esse horário que eu vou dispor para você, exclusivamente para você, né, já custaria muito mais do que esse curso. Então a gente está falando de um tempo que eu vou dispor ali para você, que pode ser 1, 2 horas, a gente vai alinhar isso na nossa conversa ali de quanto tempo que vai durar, mas é um período ali que eu vou dispor para você tirar qualquer dúvida que você tenha e deixar o seu método, o seu curso, o seu produto educacional, seja ele imersão, mentoria e assim por diante, redondo para você vender. Mas uma adendo importante, isso daqui é por tempo limitado. Então todo mundo que estiver entrando agora vai receber. Se por acaso você não recebeu o contato da nossa equipe, é porque realmente já passou esse período e infelizmente você não foi contemplado, tá bom? Então é por tempo limitado. Então se você está vendo isso, provavelmente ainda você tem grande chance de ser contemplado, tá bom? De receber essa mensagem, de ter essa mentoria exclusiva, essa consultoria ali junto comigo, onde a gente vai realmente estruturar, alinhar ali, né? Vai ser uma horinha, 1 hora, 2 horas que seja ali para alinhar a sua metodologia. Ok? A minha equipe vai entrar em contato com você, vai explicar tudo certinho para que você tenha esse super bônus. Mas lembre-se, se quanto mais antes você entrar no curso Médico Expert, primeiro você sai na frente, você bebe água limpa para esses próximos 5 anos desse mercado que só vai dobrar de tamanho, quanto também você tem a maior chance de ganhar esse bônus, que é realmente a minha consultoria ali junto com você. Então, se você já entendeu que você pode transformar a vida de mais pessoas, entregando valor a respeito de um conteúdo que você já sabe que é sobre saúde, para milhares de pessoas através do digital, e que você pode ser muito bem valorizado e recompensado, remunerado mesmo por conta disso, então clique no botão aqui abaixo e entre agora mesmo para o curso Médico Expert.